Shalom, paz do Senhor, Deus te abençoe. Vamos continuar aqui com a aula DNA da criação. Ela tem mais conteúdos, né? Falamos numa das aulas aí, a última aula, né? Sobre Bereshit, seu significado, de onde vem, o que essa palavra traz. Mas essa matéria DNA da criação, ela tem um conteúdo, uma abrangência muito extensa. Tem muita coisa boa, muito poder de Deus, sabe, irmãos? E quero aqui continuar essa matéria, esse estudo ainda, né? Sobre DNA da criação, falando de como, da criação do homem, né? Do significado do homem, do primeiro homem, que é Adão, e alguns conceitos do nome dele, o que Deus fez com o homem, como Deus criou, da onde ele vem, de que forma foram colocados o seu nome em hebraico, e o que o hebraico revela através desse nome, né? Também quero falar também aqui nesse vídeo sobre o conceito de esposo e esposa, quando Deus está presente na relação, quando Deus sai da relação, o que acontece. Isso, o hebraico ele não traz conceitos, mas ele mostra o que as palavras estão dizendo, tá? Não é nenhum conceito mirabológico, mas é o que realmente as palavras estão mostrando. E o hebraico é a criação do nosso eterno, Adonai, esse eterno Deus. Então, aí as conclusões eu deixo para cada um dos irmãos, tá? Vamos falar também do tetagrama, mais uma vez. Vamos falar do conceito da palavra amar. O conceito do que significa a palavra amar. O que é amar? Qual é o conceito da palavra amar em hebraico? Porque no português, amar é quando você, aqui no Brasil, se você dá um dinheiro para o seu filho, faz a vontade dele, isso é amar, né? Agora, o que o hebraico diz? Você faz as vontades do seu filho, né? Isso, teoricamente, aqui no Brasil, é o que se diz de amar. Mas o que o hebraico diz? Qual é o real conceito de amar em hebraico? No seu real sentido mais profundo. Vamos falar também sobre o sangue do pai, o sangue da mãe. Vamos falar também sobre a palavra emuná. Emuná é a palavra para fé. O significado fé em hebraico é emuná. E o que sai, qual é a raiz que sai dessa palavra emuná? Né? É tremendo, irmãos. É tremendo isso aí, viu? Então vamos começar aqui. Adão. Adão em hebraico aqui, ó. Aleph, o Dalet e o Men Sofit. Men Sofit é um M no final de frases, compondo a palavra Adão, que é uma palavra para homem. E aí, o que acontece, irmãos? Deus criou o homem, e o que ele fez? Deus colocou o primeiro homem aqui na terra. Tirou do pó da terra, né? Do Adamá, né? Da terra. Eu não coloquei também aqui. Mas Adão é o homem, Adamá, se não me engano, é terra, né? Dan é terra e Adamá, Dan é sangue e Adamá é terra. Tudo da mesma origem, tudo saindo da mesma raiz, ó, como Deus é maravilhoso, né? Então, homem é a palavra para Adão. Só Dan é essa aqui, ó, Dalet e Mesofit, é a raiz. Saída, tá aqui, ó, de Adão. Deus pegou o homem, colocou sangue,
não me engano, Adomé. Vou colocar aqui Adomé. Tomé. É a terra. Pegou o homem, colocou sangue em pó da terra. Olha como o DNA da criação é tremendo, moço. Sempre com as mesmas raízes aqui, ó. Dalet, Men, Sofit. Dalet, Men. Dalet, Men. Perfeito, né? A criação de Deus, né? Homem, sangue e terra. Agora vamos falar um pouco sobre o nome aqui, ó. O nome homem, Adão. Vamos falar um pouco sobre ele. Fiz uma divisória aqui, ó, para explicar que do nome homem, que significa Adão, aqui tem a parte física, Adão é a parte física vivendo na terra, e o Aleph, que é Deus. Lembra na última aula? Que diz que Aleph vem de El Shaddai, Elohim, é o nome de Deus. Então aqui é o divisório aqui, ó. Ou seja, homem, que é Adão, é Deus, é um ser espiritual vivendo no corpo físico. Ou seja, Deus, e aqui é a parte física da terra. Ó. É isso que é Adão. É isso que é a palavra para homem. Tremendo, né, irmãos? Deus é o Aleph e Dan é a parte física da terra. Ou seja, Deus, quando criou Adão, ele foi perfeito na sua criação. Foi perfeito na relação dos seus nomes na escrita hebraica. Como ele é perfeito, né? Aqui. Mas de onde vem o sangue? Agora fica essa pergunta, né? Mas de onde vem o sangue? O sangue. Como fica essa relação do sangue? Como fica essa relação do sangue? Vamos chegar lá. Só que eu queria colocar também para os irmãos aqui mais duas situações do nome de Deus. Como Deus é perfeito e ele não muda. O Aleph, coloquei bem aqui, ó, uma setinha aqui, ó, Aleph. O que é o Aleph? A letra Aleph. A letra de Adonai, Elohim, Shaddai. O que é o Aleph? O Aleph são dois Yud, duas letras Yud, aqui, ó, e um Vav no meio. E como os irmãos já sabem, em hebraico não existe números, as letras são os números. Ou seja, o Yud representa 10, os dois Yud, 10 com 10, 20. O Vav, no hebraico, ele é o número 6, ou seja, 10 com 10 mais 6, 26. O nome de Deus sai o número 26, tá? Porque na criação do Aleph, Deus colocou dois Yud e um Vav. Segundo os rabinos, é isso. E aqui, lembra de uma das aulas que eu falei sobre o tetagrama do nome de Deus, que é Yud, Rei, Vav, Rei? A relação de numeração também dá o número 26. O Yud é 10, o Rei é 5, o Vav é 6 e o Rei é 5, totalizando 26, que também é um dos nomes para Deus. Ou seja, dá a mesma numeração, 26. Aí os irmãos chegam às suas conclusões, né? E continuando aqui na questão do sangue, o que acontece? A palavra sangue, que é Dan, tá bem aqui? Se eu for pegar a numeração, os números que representam a palavra Dan, que é o Dalet e o Men, o Dalet é o número 4 no hebraico, e o Men, o Men, aqui ele é 40. O Dalet é 4, o Men é 40. Totalizando 44 para a palavra sangue. Agora vamos pegar o nome de pai e o nome da mãe. O nome do pai em hebraico é Av.
como já foi dito também em uma das aulas. E o nome da mãe é En, também aqui, ó. O pai, ele é o Aleph, que representa 1, e o Bet, que representa 2. 1 mais 2, 3. Vem aqui, ó. Vem aqui. O En, que é a mãe, que é o nome de mãe para hebraico, o Aleph representa 1 e o Men, 40. 40 mais 1, 41. Aqui. Agora, a somatória do nome do pai com o nome da mãe, 41 mais 3, que é o nome do pai, dá justamente os 44, que é o de sangue. E a conclusão que é chegada é essa. A somatória do sangue da mãe, ou do sangue do pai, com o sangue da mãe, é o que representa, dá justamente os 44, que é o número, ou que é o pronome sangue, justamente o número 44. Ou seja, o sangue da mãe com o sangue do pai, a somatória dos dois, do nome de pai e mãe, dá a somatória para a palavra sangue, que é 44. Tremendo, né? Tremendo, né? Ou seja, o pai com a mãe vai gerar um filho. Esse filho vai ter o sangue do pai e da mãe, somando os 44. DNA da criação. Isso é DNA da criação. Agora vamos falar, como eu tinha dito aqui, sobre o conceito de amar. O conceito de amar aqui no Brasil é fazer as vontades dos filhos, né? Quando se faz as vontades dos filhos parece que está amando. Quando não se faz, os filhos ficam emburrados, né? Enfim, tem muita controvérsia, muita bagunça, muito contraditório no que realmente significa o termo amar. Agora, o que diz o hebraico? Qual o real conceito da palavra amar em hebraico? A palavra amar em hebraico se chama essa aqui, ó. Ahavá. Vou marcar aqui no cantinho. Vou marcar aqui. Ahavá. A-ha-vá. Ahavá. O Aleph, o rei, e o Bet. Ahavá. Isso é o nome para amar em hebraico. É a palavra para amar. Agora, o que essa palavra traz de conceito? Vamos lá. O Aleph, como já foi dito aqui anteriormente, não existe numerologia em hebraico, tá? Esse negócio de numerologia, esse negócio todo, hebraico é o que Deus criou, tá? O Aleph representa o número 1. O Bet, bem aqui, ó, 2. E esse do meio, ele tem o significado de doar, de dar. Significa fôlego de vida. Então, a conclusão que se chega do conceito da palavra amar é quando um se doa para o outro. Esse é o conceito. Quando um se doa para o outro. No casal, quando um se doa para o outro, esse é o conceito de amar. Forte, né? E o rei aqui, ó, no meio, significa fôlego de vida, tá? Fôlego de vida. Que Deus abençoe, que os irmãos cheguem às suas conclusões. Então, falamos aqui sobre Adão, a parte física, a parte a criação do homem, como Deus colocou sangue, o nome do Senhor, que Deus é perfeito, né? Colocamos aqui Adonai, que é o tetragrama, e a letra Yud. O Yud não, é Aleph, que é o nome de Shaddai, Adonai. E agora vamos falar sobre a questão do esposo, da esposa. Que é muito forte. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos.
A palavra homem, em hebraico, é essa aqui, Adão. Tá? Mas para questão de relacionamento, de marido e mulher, não existe. Existe Esh, tem aqui, ó, Esh e Isha. Esposo e esposa. O que acontece aqui? Essa palavra aqui, esposo, que é Esh, é a Isha e Esh, esposa. O que acontece? As letrinhas são essas, ó. Aleph, Yud e Shin para esposo. Aleph, Shin e Rei para esposa. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Do tetragrama do nome de Deus, quando o marido, o esposo se casa, nós estamos noivos, tal, se casa, ele se transforma em marido e mulher, esposa, eles herdam do nome de Deus aqui, ó, o tetragrama, o Yud, o tetragrama, o nome de Deus vem aqui para esposo, e o rei do tetragrama vem aqui para esposa, ó. Ou seja, Deus está na relação. Por isso que Deus ama o casamento, Deus se agrada de um casamento perfeito. Né? Perfeito quando eu falo quando tem Deus no meio, tá? Então Deus ele prosa muito pela família, pelo casamento. Então ele está presente no nome esposo, no nome esposa. Agora vejamos o que acontece se eu tiro Deus dessa relação. Se eu tiro aquele Yud, se eu tiro aquele rei dessa relação. Veja bem, irmãos. Hebraico não é conceito, é o que as palavras estão dizendo, tá, irmãos? Tem amor nas minhas palavras, tá bom? Coloca amor, tá? Se eu tiro o Yud, se eu tiro o rei do nome esposo, do nome esposa, vai sobrar essas duas letrinhas aqui, ó. Ish. Tirei lá o Yud, sobrou Ish, meu esposo. Tirei o rei aqui da esposa, sobrou Ish também. Eu já vinha falado sobre essa palavra lá, quando na aula passada eu falei de Bereshit, né? Que significa fogo. Lembra? Está lá no Bereshit. Tem o Aleph e o Shin, né? Que Cristo, né? Que representa fogo, lá no nome. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você tira, e eu estou querendo dizer não, o que o hebraico está querendo dizer, né? Se você tira o Yud e o rei, ou seja, tira o Deus dessa relação, tira a presença de Deus nessa relação, o que sobra é fogo. Que fogo é esse? É o fogo consumidor. O fogo consumidor. Aí os irmãos chegam às suas conclusões, tá? Vamos falar também aqui, irmãos, sobre emuná. Vem aqui embaixo, aqui, ó, emuná. Tá? Emuná é a palavra para fé. Aleph, Mem, o Vav aqui, ó, com U, ficando emu, o Nun com A, ficando na, e terminando com o Re aqui, ó. Final de frases, terminando com o Re. Termina com A, termina com Re. Emuná. Agora, observem aqui, irmãos. Bem aqui, ó. Eu vou descer aqui embaixo. Vou descer aqui, né? Aqui, bem aqui, ó. Essas três letrinhas aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Emuná, a raiz que se extrai dela é as mesmas palavras para amém. Aqui, ó. Aleph, Mem e o Mem Sofit. Mas aqui é o Mem aqui, ó. Então, o que se extrai, a raiz da palavra emuná é amém. Amém.
relação entre fé e amém é muito próxima. A relação entre fé e amém. E aqui, no hebraico, não, no português, vocês não tem como. Não tem nenhuma possibilidade de enxergar isso. Mas no hebraico, o Senhor faz e mostra presente poderosamente. Então, é o que eu queria passar hoje para os irmãos. A questão do homem, a criação do homem, provando que o sangue do pai e da mãe representa o sangue do filho. A questão do esposo, o que acontece se Deus sai dessa relação. O conceito de amar, o que é amar, é quando um se doa para o outro. Não é esse conceito tudo distorcido aqui do nosso país. E o conceito e a raiz que sai da palavra emuná, que é amém. E também o nome de Deus, né, que é Adonai, e o Aleph lá em cima, né, que Deus é perfeito em tudo que faz. É a mesma gimatria. A numeração a gente chama de gimatria. Tanto para que Adonai, quanto para o nome de Deus. Aleph, El Shaddai, Adonai. Então, esse é o DNA da criação. Continuação. Mas ele é muito extenso. Né? Falamos sobre Bereshit. Agora falamos sobre todo esse conteúdo aqui. Que Deus abençoe os irmãos e que esse conteúdo possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.